Seja bem-vindo a Carlos Diva, nome do meu canal. Estou aqui mais uma vez para lhe trazer uma informação relativamente à cultura africana, moçambicana em particular. Eu sou Carlos Diva, tenho gravado alguns vídeos até de YouTube, acredito que alguns já têm acesso. E hoje estou num cenário um pouco diferente, não é? Naturalmente que já mostrei matas nos meus vídeos, mas nunca havia mostrado este local, portanto estou a mostrar um local que já foi trabalhado, mas depois vou mostrar como é que chegamos até aqui e o que é que isto significa. O que eu devo dizer é que aqui houve um grande trabalho. Vou mostrar esse trabalho a ser efetivado e, portanto, é um trabalho muito interessante que não vai querer perder. Desde já eu peço, deixa aí seu like, deixa aí a sua subscrição, dê-me mais força para que eu continue gravando sobre a nossa cultura, sobre o meu belo país, não é? A África. Devo dizer, primeiro explicar porque é que estamos fazendo isto. Naturalmente que muita gente nas cidades estão ligados a outras atividades, não é? Quando acordam de manhã, vão ao serviço, fazem isto e aquilo. E se você for a perceber, poderá perceber que alguns não fazem um único só trabalho, fazem vários trabalhos para permitir que no final do dia consigam coletar tudo o que foram fazendo nesses diversos locais, não é? Não se difere de mim. Aqueles que me conhecem devem perceber que também estou ligado a muitas atividades. Naturalmente, depois essas atividades vão render muito pouco. E o render muito pouco é o que vai fazer com que as pessoas vão se ligando a mais atividades. Quer dizer, quando aparece alguém com uma proposta, você vai lá. Por quê? Porque você recebe pouco. E o que você recebe não é suficiente. Isto acontece em vários locais, seja mesmo na questão de saúde. Há muitos médicos que trabalham em vários hospitais, depois desses hospitais vão às clínicas. O professor vai trabalhar numa escola pública, vai trabalhar numa universidade pública, mas depois vai a uma escola privada, não é? Porque o rendimento não é lá muito sustentável. Eu vou dizer, sabe, não havia necessidade de atualmente os pastores trabalharem, não é? Mas o pastor tem que liderar a sua igreja e no final do dia tem que depois ir trabalhar porque a igreja não está a conseguir sustentar. Portanto, são situações que na verdade não deviam acontecer. Bem, eu estou mais uma vez aqui, isto é mais uma outra atividade que abraçamos nesse período de quarentena, não é? Numa altura de confinamento em que o futuro é muito incerto, não é? Aquilo que estamos trabalhando hoje, podemos não conseguir trabalhar amanhã. Estou a falar trabalhos de você prestar serviços a um homem ou alguém, a uma empresa qualquer. É possível que amanhã a gente não esteja lá. Então, nessa perspectiva, nós decidimos procurar uma mata nessas zonas de Bobole. Ninguém vai conhecer isto, mas é um lugar arenoso, propício para culturas rápidas como alface, couve, repolhos, cebolas, tomate. É um lugar muito rápido que é possível você plantar e em menos de 2 meses já começar mesmo a colher. Então procuramos um espaço como este, pedimos, as pessoas nos consideram, não é, para trabalhar nesse espaço durante o tempo que pudermos trabalhar. E começamos a trabalhar. Eu vou mostrar como é que depois começamos a fazer esse trabalho. E se calhar até vou mostrando enquanto falo com vós. Começamos a trabalhar, como isto era caniço, como podem ver. Começamos a cortar o caniço, começamos mesmo a meter enxada. Não metemos boi, não. Fizemos tudo na mão mesmo, com enxada, para sentirmos a terra, não é? Fizemos isso na enxada. Portanto, tudo isto, na verdade, nós queremos garantir que, ainda que a gente não trabalhe amanhã numa empresa, em alguém, teremos pelo menos um sustento, teremos um backup, teremos um reforço na parte de alguns alimentos, como o carril e outras coisas mais. Não só eu acho que faz bem à sua saúde, você estar engajado com alguns trabalhos. E eu devo dizer que para nós não é dificuldade isto. Como tenho dito em outros vídeos, que
os estados africanos, principalmente os estados bantos, nascem da agricultura. Os bantos eram agricultores natos, conhecedores de técnica de ferro, portanto, eram indivíduos que nas mãos tinham lá a agricultura, não eram preguiçosos, eram indivíduos que trabalhavam a enxada. Nós herdamos esses indivíduos deles. Você há de ver que muita gente que está nas zonas urbanas hoje são indivíduos que vêm do campo, não é? Eram agricultores, portanto fugiram lá, vieram trabalhar para os brancos, depois da independência não voltaram mais. Mas são indivíduos que têm enxada nas mãos, e não só têm enxada nas mãos, como ainda têm um pensamento rural, têm vidas do campo. Há de ver que em algum momento é possível pilar amendoim num prédio, não é? É possível subir num prédio com lenha, porque são atividades, são práticas ainda do campo, que ainda fazem mesmo nas zonas urbanas, não conseguem se desassociar dessas atividades. Mesmo ainda nas zonas urbanas, nas cidades, as pessoas ainda vão pedir sal no vizinho, não é? Mas essas vivências são naturalmente do campo. Na cidade as pessoas não se cumprimentam, as pessoas nem se conhecem, são vizinhos, não se conhecem, mas existem indivíduos que têm essa tendência de cumprimentar o seu vizinho, de dizer como é que foi o seu dia, perguntar ao vizinho como é que foi o seu dia, fazendo todo aquele ritual de cumprimentação que só acontece nas zonas rurais, sim, nos campos, neste caso, e aqui fazem. Não é? Nós temos enxada nas mãos, nós temos a ruralidade nas mãos que está dormente. E é uma coisa muito interessante, minha gente, que a gente precisa, que deixe-me que eu vos recorde. O próprio Estado moçambicano encorajou o povo a essas atividades, a essa vida, mesmo depois da própria independência, se calhar até um pouco antes até da própria guerra. Se nós estamos recordados, quando falamos, por exemplo, das aldeias comunais, a ideia, na verdade, das aldeias comunais era que as pessoas, primeiro, fossem viver juntas, segundo, fossem transmitir experiências, mas, acima de tudo, era para permitir que essas pessoas fossem produzir no mesmo espírito, fossem trabalhar a terra no mesmo espírito. Tanto é que, aliado a essas aldeias comunais, tinha machambas comunais, em que as pessoas tinham que ir prestar serviços nessas machambas, coletivamente, de forma comum, não é? Para permitir que não existisse quem fosse pobre, não existisse essas desigualdades, que as pessoas não vivessem distante dos outros. Portanto, nas aldeias comunais, não é? Garantia-se que todo mundo tivesse as mesmas condições, ainda que existissem algumas diferenças, mas essas diferenças era possível calculá-las. E relativamente até às aldeias comunais, que eu acho que é muito importante isso, deixe-me só citar como é que essas aldeias foram surgindo, não é? Como é que foram surgindo essas aldeias. No processo até da própria luta de libertação, o processo foi garantindo que existissem aldeias que eram libertas, não é? Contra o colonialismo português. Como devem saber, Moçambique foi colonizado pelos portugueses e, portanto, por conta disso, desencadeia-se uma luta de libertação que vai acontecer em 1964 até 74, portanto, a Frelimo vai encabeçar isso. E, portanto, nesse processo, algumas aldeias, alguns locais, algumas regiões vão ser libertas, começando até mesmo da parte de norte de Moçambique, tanto é que as primeiras aldeias comunais vão começando de lá. Portanto, o que serão aldeias comunais são zonas libertadas e que é preciso aglomerar as pessoas que estejam distantes. Naturalmente que a primeira justificação é que há de ser realmente a questão de segurança dos indivíduos. É mais seguro as pessoas estarem juntas no mesmo sítio do que distantes e, portanto, por isso, algumas pessoas serão concentradas nos mesmos locais. Naturalmente que depois as aldeias vão surgindo nesta medida. Tanto é que até depois mesmo da independência vai se sugerir que este método de urbanização ou de distribuição populacional seja efetiva, não é? E seja formalizado neste caso. E, portanto, o Estado vai garantir que as pessoas estejam nos mesmos locais e também, nisto também vai garantir que nessas zonas, aldeias comunais, tenha lá um hospital, tenha lá uma escola, tenha lá praticamente algumas lojas do Estado
que são cooperativas, também tenha um lugar de machambas coletivas e, portanto, que seja um lugar bem construído, que tenha lá estradas, linhas, ruas, ruelas, etc. E, na verdade, essas aldeias comunais vão existir com uma média até de 250 famílias, que poderia equivaler a 1.500 pessoas que vão habitar naquelas aldeias comunais. Naturalmente que as coisas podem não acontecer como se previa que fossem acontecer. O Estado pode ter incapacidades de gerir essas aldeias comunais, o que poderá levar a que essas aldeias comunais depois fossem abandonadas. Primeiro também pelo fato de as pessoas nas terras de origem, de onde foram tiradas, deixarem no seu passado memórias, não é? Deixarem lá as suas árvores. É possível que a gente perceba que as árvores em África falam muita coisa, têm uma relação muito grande até com os homens. Existem árvores que até têm uma grande importância até que os próprios homens, não é? Algumas árvores são estimadas, não é? É lá onde se fazem cupasha, é lá onde vovô ficava muito tempo quando voltasse da machamba, é lá onde morreu fulano, é lá onde apareceu uma cobra xixi, é lá onde enterramos o fulano. Portanto, há várias coisas que estão ligadas às árvores e que estima-se por conta disso. É vovó que plantou isso já há bastante tempo. Então as pessoas foram deixando isso para as aldeias comunais. Naturalmente que não se sentiram à vontade, ficando isolados dessas coisas. Não só, estamos a dizer, vão deixar as suas sepulturas, vão deixar os seus entes queridos, porque as pessoas sepultavam os seus entes queridos dentro do próprio quintal, um pouco distante, lá atrás da casa. Tinha que ter lá, não é, algumas sepulturas dos seus entes queridos. No passado, a ideia de que a pessoa morre não era muito entendido isto, não é? A pessoa quando morre se transformava em Deus. Tanto é que as pessoas não eram sepultadas longe, tinham que ser sepultadas perto da casa, não é? Porque entendia-se que depois essas pessoas podiam reclamar, não só para o caso das pessoas que eram sepultadas distante, em algum momento é o próprio morto, não é? Que depois vai exigir ser trazido a casa. Estou a falar nas questões mesmo tradicionais, não que eu acredite nisto, não acredito muito nisto, né? Nem por mil diabos. Mas, portanto, as pessoas depois há de querer ser trazido aqui em casa, ser colocado numa palhota. Então as pessoas eram sepultadas mesmo dentro das suas casas. Então, mas as pessoas eram obrigadas a terem que deixar isto e ir às aldeias comunais. Naturalmente que isto vai criar, ainda que as aldeias comunais sejam para a segurança, mas as pessoas não vão se sentir seguras distantes das suas coisas, dos seus objetos. Tanto é que isto também vai favorecer para que as aldeias comunais aqui em Moçambique, esse negócio fosse não existir. Mas eu acho que era algo brilhante. Naturalmente que as aldeias podiam crescer mais e em função a isso as cidades também podiam crescer mais, mas falhou aqui alguma administração dessas cidades. O povo não conseguiu, o Estado não conseguiu administrar isso, como também não conseguir ao Estado anterior administrar, porque essa questão de aldeias comunais na verdade não foi algo novo, não é? Começa até mesmo com os próprios colonos, não é? Com o povoamento branco aqui em Moçambique, não é? Trazendo brancos primeiro lá no Vale do Zambeza durante o século XVII, não é? O século XVII, sim, XVI, XVII, trazendo aqueles brancos que vão criar aqueles prazos no Vale do Zambeza, um vídeo que eu falo no meu canal. Mais tarde este sistema de prazos desaparece. Por quê? Porque os portugueses não conseguiram dar a assistência que eles garantiram que queriam dar. E depois o que é que nós depois vemos já na década, no século XX, na metade do século XX, vão trazer outros portugueses já no sistema até de colonato. Temos alguns colonatos, o caso do colonato de Limpopo, algo que eu falo também num outro vídeo. Portanto, eles criaram essas aldeias. Naturalmente que depois, como disse, não vão dar essas assistências. Nós demos continuidade dessas aldeias, não conseguimos dar assistência devida, algumas coisas deram mal, deram errado e, portanto, depois desaparece. Bem, eu para esses casos eu falo no outro vídeo, aldeias comunais, os colonatos
os próprios prazos. Eu falo em outros vídeos, se quiser, tiver o cuidado, pode visitar. Só estou a meter isto neste vídeo relativamente ao trabalho aqui de Machamba. Dizer que o trabalho de Machamba não é algo muito fácil, é algo muito desgastante, não é? Naturalmente que as pessoas que trabalham na Machamba quase todos os dias são um pouco diferentes das pessoas que só acordam para limar unhas. Aqui o trabalho é muito forte, é muito duro, você soa mesmo para valer, senta as costas para valer, tem que sujar muito, tem que mexer com água, portanto é um trabalho muito duro. Deixe-me que eu vos diga aqui, nós trabalhamos os canteiros, mas também tivemos que abrir uma parte de água. Nós chamamos de mucele, a mucelo amate, mucele, uma valeta de água. Portanto, tivemos que abrir isto para passarmos a levar água daqui e regarmos os nossos canteiros, não é? Foi um trabalho árduo. Fazer um canteiro daqui é complicado, pior porque a terra daqui é muito forte, não é fácil de você partir, é um trabalho mesmo difícil de fazer, mas enfim, fizemos, não é? Fizemos e depois tivemos que cortar esse caniço, que é algo muito complicado. Gente, é assim, eu peço, deixa aí a sua subscrição, deixa aí seu like, deixe seu comentário, diga o que você achou desse vídeo. É uma experiência minha que a gente fez. Eu sempre aos sábados venho aqui, dou uma volta, em algum momento passo da casa dos pais, viemos aqui, a gente trabalha essa terra e assim acontece, não é? Portanto, recomendo, pense também fazer alguma coisa nesse tempo de quarentena, algo que se amanhã não conseguir trabalhar numa empresa, vais conseguir te sustentar e sustentar a sua família.